Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de fé, de uma brutalidade impressionante e de um paradoxo filosófico que aconteceu bem no coração do Império Romano. E essa é a grande questão, né? O ponto central da nossa análise. Pensa bem. De um lado, a gente tem Marco Aurélio, o imperador filósofo, o estoico que escreveu sobre razão, sobre virtude. Do outro lado, uma das perseguições mais selvagens, mais brutais da história do cristianismo primitivo. Como é que essas duas coisas, essas duas realidades, puderam coexistir? Pois é, vamos investigar isso. Então, para começar, vamos viajar no tempo. A gente vai parar no ano de 177 depois de Cristo. O lugar, as cidades de Lyon e Vienne, lá na Gália Romana. O império, oficialmente, está sob o comando de Marco Aurélio. Mas o poder de verdade ali nas ruas parecia estar nas mãos de outra gente. É importante entender uma coisa aqui. O que a gente está vendo não é um decreto que veio lá de Roma, sabe? Uma ordem do imperador para exterminar os cristãos. Não. É mais uma explosão local. Uma coisa que foi crescendo, alimentada por tensão social, por boatos. A hostilidade da população foi fervendo, até que o governador local deu o sinal verde, a autorização oficial para a violência começar. E aí a arena se tornou o palco para tudo isso. Tá, mas do que eles eram acusados afinal? Bom, para a cabeça de um romano daquela época, as acusações eram gravíssimas. Primeiro, ateísmo. Por quê? Porque os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos, o panteão todo. Depois, suspeita de crimes morais, coisas horríveis como canibalismo, que vinham de interpretações completamente distorcidas da Eucaristia. E a acusação mais séria de todas, a que realmente pesava, a recusa ao culto imperial. Isso era visto como traição, pura e simples. E é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico, no coração do conflito. A grande questão para as autoridades romanas não era sobre doutrina, sabe? Não era sobre teologia. Era sobre uma coisa muito mais pé no chão. Lealdade. Lealdade ao Estado. Essa frase tão simples, eu sou cristão, repetida por dezenas de pessoas. E ela selou o destino de cada uma delas, percebe? Não era uma discussão sobre fé, sobre teologia. Era uma declaração política. O mais interessante aqui é pensar em como essa confissão era decodificada, interpretada por eles. Quando alguém dizia, eu sou cristão, o que o romano ouvia? Ele ouvia uma rejeição à divindade do imperador, ele ouvia uma recusa a fazer o gesto básico de lealdade, que era queimar um incenso para César. Na prática, o que essa pessoa estava fazendo era declarar lealdade a um outro rei, a um poder que estava acima do Império Romano. E isso, para eles, tinha um nome: subversão. E a história que chegou até nós, que sobreviveu ao tempo, foi preservada numa carta. E essa carta foca em 4 pessoas, 4 figuras cujas histórias meio que personificam toda essa resistência. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. Então, quem são eles? Primeiro, temos Santo, que era um diácono. Depois, Maturo, um recém-convertido. Aí vem Átalo, que tinha um status bem diferente. Ele era cidadão romano. E por fim, Blandina, que era uma escrava. Olha só que grupo diverso. Isso já mostra um pouco da amplitude daquela comunidade, né? A história de Santo é impressionante. Imagina a cena. Durante o interrogatório debaixo de tortura, ele se recusou a dar qualquer tipo de informação. Perguntavam o nome dele, a cidade, se ele era livre ou escravo. E a resposta? Era sempre a mesma. Eu sou cristão. Ele basicamente reduziu toda a sua identidade, tudo o que ele era, a essa única afiliação. Já o caso de Átalo foi um pouco diferente. Por quê? Porque ele era cidadão romano. E isso, na época, dava a ele certos direitos. A multidão ali na arena queria a morte dele na hora. Mas o governador teve que dar uma pausa, teve que escrever para o imperador para consultar. E a resposta de César veio: cidadãos romanos que confessassem deveriam ser decapitados. Mas antes disso acontecer, Átalo foi humilhado publicamente, sabe? Transformado num verdadeiro espetáculo. E agora a gente chega na figura que é, sem dúvida, o centro de toda essa narrativa. A pessoa que, para os olhos daquela sociedade romana, era a mais frágil, a mais insignificante de todas, mas que no fim das contas se tornou o maior símbolo de resistência dessa história toda. E aqui está o grande paradoxo, o ponto central que o texto antigo faz questão de destacar. Pensa nesse contraste. De um lado, Átalo, o cidadão romano, com status, com privilégios. Do outro, Blandina, uma escrava, vista como fisicamente fraca. Para ter uma ideia, a própria senhora dela, que também era uma mártir, tinha medo que Blandina não fosse aguentar, que fosse fraquejar.
Mas o que aconteceu em seguida, nossa, inverteu completamente essa expectativa. No meio de toda aquela tortura de acusações de crimes horríveis, essa era a resposta dela. Uma defesa simples, calma. E ela não defendia só a fé dela, não. Ela defendia a moralidade de toda a sua comunidade. A resistência de Blandina foi algo tão extraordinário que os próprios torturadores que ficavam se revezando da manhã até a noite admitiram que estavam exaustos, que ela os tinha derrotado. E ela passou por uma sequência de suplícios inacreditável. Foi açoitada, foi exposta às feras, que, aliás, nem a tocaram. Foi forçada a sentar numa cadeira de ferro em brasa e, por fim, foi amarrada numa rede e jogada para um torro. Então, o ponto crucial da história dela é justamente esse. A pessoa com o menor status social possível se transformou na líder espiritual ali no meio da arena. O texto chega a descrevê-la como uma mãe nobre, que incentivou seus companheiros, que os enviou vitoriosos ao rei antes de ela mesma enfrentar o seu destino. É uma inversão completa de papéis, não é? Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar para essa história de um outro ângulo. Por que a gente conhece essa história com tantos detalhes? Qual era o propósito de se escrever um documento como esse? Só para a gente relembrar o contexto, então, estamos no ano 177. O imperador é o filósofo Marco Aurélio. E, o ponto crucial, essa foi uma explosão de fúria local que ganhou o carimbo oficial do governo, não uma política imperial que veio de cima para baixo. E ter isso em mente é fundamental para a gente entender o que esse texto realmente é. E aqui está a chave para a gente interpretar esse relato. Esse documento não é uma reportagem como a gente pensaria hoje. É o que os estudiosos chamam de teologia narrativa. O que é isso? Basicamente, era uma carta. Uma carta escrita pela Igreja de Lyon para outras igrejas com um objetivo muito claro: fortalecer a fé e encorajar outras comunidades que talvez pudessem passar pela mesma coisa. E a gente percebe isso claramente na linguagem usada. O texto não diz simplesmente que eles morreram. Não, diz que eles estavam respirando a fragrância de Cristo. Descreve a Blandina indo para a morte como uma convidada para um banquete de casamento. Diz que ela estava vestida de Cristo. Percebe? É uma linguagem super simbólica, profundamente teológica, que foi criada com um propósito: inspirar. E a gente termina com essa reflexão. Quando a gente reconhece que um documento antigo como esse tem um propósito duplo, de um lado registrar um evento e do outro construir uma narrativa espiritual, isso nos obriga a ler de uma forma diferente, mais crítica, mais profunda. Isso não diminui em nada o horror do que aconteceu, claro, mas nos ajuda a entender por que a história foi contada desse jeito e o que ela deve ter significado para as primeiras pessoas que a leram.